aproximar a história, a arqueologia e a educação, além de outras áreas do conhecimento. Este é um dos principais objetivos do Ergani, Arqueologia Digital na Educação, vinculado ao LIST, Laboratório de Ensino de História e Educação, e ao CTA, Centro de Tecnologia Acadêmica. Ele busca explorar recursos de criação em 3D, entre outras ações. Vamos conhecer hoje mais esse projeto de extensão da nossa universidade. O projeto ele surgiu numa conversa entre os 3 membros iniciais no ônibus T10, que a gente estava com vontade de juntar os 3 projetos que a gente trabalhava como bolsista. E eu era bolsista aqui do CTA e tinha acesso a essa impressora 3D. Então a gente quis juntar principalmente a bolsa do Vander, que trabalhava com vasos gregos, e queríamos imprimir um vaso grego numa impressora 3D. Esse foi o começo do projeto, nem se chamava Ergani ainda. E começo de 2020, a gente institucionalizou o projeto mesmo. Ele ganhou muitos novos membros em 2020. A gente participou de um evento internacional chamado Ideatório. E para se inscrever nele, a gente precisava ter uma formação melhor do projeto, do que ele era mesmo, com nome, com logo e tudo mais. E a gente quis abranger, além, criar planos de ensino, criar outras formas de materializar os modelos 3D dos objetos, como paper crafts, como quebra-cabeças, como animações. Então, foi assim que o projeto surgiu. Desde que o projeto Ergani ele foi institucionalizado, a principal ação que ele se propôs a fazer foram as oficinas, em que a gente busca ensinar para a comunidade através de reuniões online, em mini-cursos. A gente ensina como se realizam as modelagens em 3D e como a gente pode aplicar as modelagens dos artefatos do patrimônio arqueológico dentro da sala de aula. Aí das diferentes maneiras, desde a própria aplicação no espaço presencial da escola, mas também pensando no ensino remoto através das salas de aulas virtuais também. Nessas oficinas a gente conseguiu fazer já com mais de 80 integrantes, mais ou menos. A gente conseguiu de universidades de todo o Brasil, principalmente buscando outros professores para tentar ensinar eles a lidar com essas ferramentas. As oficinas a gente faz diretamente aqui da URGS, seria a URGS o centro da oficina, apesar dela ser feita de modo virtual, mas a gente fez também mini cursos em outras universidades, como a PUC de Goiás, e nas próximas semanas a gente vai fazer um outro mini curso, também tratando sobre os temas da oficina, mas na Federal de Grande Dourados. Outra frente que a gente vem atuando é a partir do Instagram, que a gente tem a rede social do próprio projeto, que a gente divulga as oficinas por lá e também tem planos de fazer dinâmicas e ações educacionais pelo Instagram. A gente também apresentou em alguns eventos, como o Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. A gente também produziu um e-book, que é intitulado Arqueologia Digital e História Indígena no Rio Grande do Sul, que trata sobre a ocupação inicial do território do Rio Grande do Sul a partir de artefatos de 5 diferentes etnias que ocuparam, ou que ainda ocupam o Rio Grande do Sul, e então a sua utilização a partir de modelos 3D. Toda a proposta desse e-book é voltada como se fosse um recurso didático para professores do ensino básico usarem para tratar sobre esse conteúdo da ocupação, mas através de uma maneira mais lúdica, que é uma das principais questões do projeto, é tentar pensar um ensino de história de uma maneira mais lúdica, que chame mais a atenção dos alunos, utilizando essas tecnologias digitais. Na verdade, antes de mais nada, a gente tem que voltar ao nome do projeto. O nome do projeto é Ergani, Arqueologia Digital na Educação. Então, o conceito de patrimônio e cultura material, ele se vincula ao conceito que a gente tem de arqueologia digital. Ela está associada a uma questão que a materialidade e a imaterialidade são questionadas, do ponto de vista de que é uma arqueologia vinculada a uma cultura material, então são artefatos, que no sentido antropológico do termo é qualquer coisa com alguma modificação, né, de origem humana. Então, na nossa visão, ele é muito vinculado à noção de um patrimônio cultural a ser democratizado, trazer às pessoas uma melhor compreensão do passado humano, né?
uma coisa que é essencial é pensar o protagonismo dos estudantes dentro do ensino de história. Esses artefatos que a gente leva para dentro da sala de aula não é uma simples apresentação do objeto que a gente faz para eles, expondo todas as informações. A gente geralmente trabalha com perguntas que são feitas aos alunos antes da gente dizer qualquer coisa sobre aquele objeto. Então, a partir dessas perguntas e do conhecimento que os alunos trazem para a gente vai guiando uma conversa sobre o que a gente sabe desse artefato e a gente acaba se complementando e aí criando um conhecimento conjunto sobre esses objetos que a gente trabalha e faz os modelos 3D, além da postagem dos modelos 3D no nosso Sketchfab, que é o principal repositório do projeto, que é onde outros educadores eles podem utilizar esses modelos e levar para dentro da sala de aula, pedir para os alunos acessarem pelo celular e aí tornar já a sala de aula mais dinâmica dentro ali do próprio espaço de ensino. A gente está sempre documentando todo o processo de criação desses modelos. A gente sempre trabalha com licença aberta para eles serem replicados. Os próprios modelos 3D que a gente desenvolve, eles podem ser feito o download deles dentro do Sketchfab para outras pessoas poderem replicar as atividades que a gente cria nos diferentes espaços educacionais e também para poderem desenvolver mais as ideias e aí acaba que todo mundo ganha. Os modelos 3D são cada vez mais utilizados hoje em dia, seja pelo aumento da busca por realidade virtual nos ambientes de trabalho, nos ambientes de ensino. Então, o modelo 3D é a base de todas essas novidades da nova internet, digamos assim. E também ele é uma possibilidade para as pessoas terem mais próximo uma noção de como o objeto é de verdade, né? Muitas vezes esses objetos estão em museus muito distantes, então a pessoa pode, pelo menos, ter a experiência através de uma impressão 3D, de um papercraft, ou pelo menos visualizando através do Sketchfab que a gente tem, como que é esse objeto, entendendo um pouco mais as funcionalidades dele. O Sketchfab é um repositório digital utilizado muito por museus do mundo todo, Museu Britânico, Museu do Louvre, onde constam então diferentes objetos 3D desenvolvidos de modo diferente. O Ergani ele desenvolve sobretudo a partir da modelagem 3D. Existem outras técnicas como a fotogrametria, embora a gente esteja mais vinculado por um critério de democratização à modelagem 3D, mas atualmente a gente está em um processo de desenvolvimento de um site próprio, onde é possível então colocar audiodescrições, por exemplo, em função de políticas que a gente tem observado no Sketchfab de limitação. Então, se tu não é um usuário premium, tu tem uma limitação de quantas simulações digitais pode publicar. E a gente nota que essa democratização mesmo está no DNA do CTA, está no DNA do LIST, está no DNA das diferentes instituições públicas que compõem o projeto, então a gente quer tornar mais democrático o plural múltiplo. Outras ferramentas que a gente já desenvolveu ao longo desses 2 anos de projeto foram os papercrafts, pensando principalmente no contexto pandêmico, que desde o início da pandemia a gente não conseguiu ter muito acesso à nossa impressora 3D, então a gente pensou como que a gente pode continuar trabalhando com os modelos tridimensionais dos artefatos originais que a gente se inspira para fazer, mas de uma maneira que a gente consiga usar eles dentro do contexto remoto. Esse é um papercraft de uma ponta de projétil, que foi encontrado aqui no Rio Grande do Sul, e que são modelos simplificados dos modelos originais que a gente produz, mas que eles podem ser impressos em impressoras convencionais, ao contrário das impressoras 3D que são de maior dificuldade de acesso. Então, atividades podem ser propostas, por exemplo, o professor pedir para os alunos imprimirem em algum lugar esses modelos e montarem, para então fazer as mesmas perguntas que poderiam ser feitas com os modelos impressos em 3D. Os modelos 3D exigem que as pessoas saibam de muitas coisas do computador, não só modelar, mas também entender como que salva para ser utilizado em todos os modelos e todas as coisas, por isso que a gente oferece oficinas também. E também não é todo lugar que tem uma impressora 3D, Então ela é um pouco inacessível para a maioria da realidade brasileira, por isso também que a gente tenta pensar em outras formas de ter esses modelos 3D em sala de aula, nos espaços de ensino, criando planos de ensino com base
em paper crafts, com base em impressões 3D que a gente imprimiu aqui, mas daí disponibiliza para os professores usarem depois, só a impressão, então eles não precisam ter a impressora na sua escola. O Ergani está situado em 2 núcleos. O primeiro deles é o LISH, que é o Laboratório de Ensino de História e Educação, que é um laboratório que é uma parceria entre o FCH, a Faculdade de Educação, e o CAP, Colégio de Aplicação. Ele está mais vinculado à questão do trabalho mesmo do ensino de história e da criação de estratégias para o ensino de história. E é do LISH a Carmen Gil, que é a coordenadora do projeto Ergani. O Ergani também está inserido dentro do CTA, que é o Centro de Tecnologia Acadêmica, que faz parte do Instituto de Física, e que seria o espaço físico onde se dá as impressões 3D que a gente desenvolve no projeto. Apesar de a gente ter começado trabalhando com artefatos da cultura grega, hoje já por conta dessa equipe multidisciplinar e também de diferentes enfoques de estudo dentro da área da história, a gente vem desenvolvendo modelos de diferentes culturas. O que a gente tem a ganhar em estar localizado em mais de um núcleo é essa questão de ideias vindas de diferentes formas e de diferentes lugares e que a gente acaba colocando para dentro das atividades que a gente desenvolve questões de diversas áreas, da própria física, da própria engenharia, da história. Também os próprios integrantes, a gente tem gente de diferentes cursos, como da arquitetura, também da museologia, da história da arte. Então, os integrantes da equipe do Ergani, eles não são somente da URGS, a gente tem pessoal de diferentes universidades, né, como a UFPEL, como da UFGD. Ele é um projeto que ele é muito aberto, ele está de portas abertas para quem quiser aparecer e somar nessa construção de ideias.